Bora estudar um pouquinho de física? Hoje vamos começar com vetores, ou vamos falar de vetores, um assunto importante que aparece aí em diversas situações envolvendo grandezas físicas e até às vezes isoladozinho assim. Não é complicado não, bem tranquilinho. Vamos entender aqui. Bom, é uma introdução, depois nós vamos ter a continuação, tá? Vetores são segmentos de reta usados para representar grandezas vetoriais. A gente tem grandeza física escalar e grandeza física vetorial. A grandeza física vetorial é aquela que precisa de direção, de um sentido e de uma intensidade. Tem bastante grandeza física que é vetorial. A gente pode citar como exemplo, ou marcar como exemplo aqui, força. É uma grandeza vetorial, precisa de direção e sentido, velocidade, aceleração, entre outros. Quando a gente fala direção, sentido e intensidade, nós nos referimos a características específicas do vetor. Direção, horizontal e vertical. O vetor pode ser horizontal, vertical. Marcar, né? Para a galera ficar atenta. Sentido, 4 possibilidades. O vetor pode ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. A intensidade já é o valor do vetor. Toda grandeza física tem um valor, né? Pode ser maior, menor, negativo, não tem problema. Então a intensidade refere-se a ele. Olha aqui alguns exemplos. Um vetor velocidade, um vetor força e um vetor campo elétrico. Eles estão representados assim, ó. O vetor velocidade horizontal para a direita, intensidade 2, valor dela, 2 metros por segundo. O vetor força, coloquei velocidade aqui. O vetor força, vertical para cima, valor 2. O vetor campo elétrico, esse vetor é bonito. Ele não é nem vertical somente, nem horizontal somente. Ele é a composição, ele é um vetor composto por horizontal e vertical simultaneamente, que a gente vai ver nos próximos itens aí como descrever isso aqui corretamente. Mas como falado, segmento de reta orientado. A gente pode realizar algumas somas com vetores de algumas formas. Vamos ver isso. Um dos métodos é o método polígono. Então eu tenho aqui um plano quadriculado. Nesse plano quadriculado tem 4 vetores. O vetor A, que é vertical para cima. O vetor B, que é essa diagonal. O vetor C, que é vertical para baixo. E o vetor D, que é horizontal para a esquerda. A regra do polígono consiste em somar os vetores e conseguir com eles uma figura com vários lados. Polígono, né? Definição de polígono, figura com vários lados. Aqui eu já coloquei uma soma para a gente efetuar. Aqui está assim, eu quero como resultado, como soma, o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Como a gente vai fazer isso? Ó, nós vamos representar um vetor na frente do outro. Então, eu vou começar pelo vetor A. Aqui desse ponto, olha. O vetor A tem essa característica. Ele tem 4 quadradinhos contando para cima. 4 unidades. Olha só. Um quadradinho, 2, 3, 4. Então, eu tenho que desenhar o vetor A do jeito que ele é. Nessa situação, 4 quadradinhos para cima. 1, 2, 3, 4. Desenhei o vetor A. Na frente do vetor A, na ponta dele, eu vou desenhar o vetor B. E o vetor B ele é bonito pra caramba. Olha só o que a gente precisa para identificar o vetor B. Aqui é a origem do vetor. O vetor B ele tem 3 quadradinhos para a direita, 2 quadradinhos para cima. Então, para eu desenhar o vetor B, que começa na ponta do vetor A, eu tenho que seguir essa ideia para ele ficar idêntico.
Então, são 3 quadradinhos para a direita, 2 quadradinhos para cima. Aqui a gente tem o vetor B certinho, do jeito que ele é. Não posso colocar um para cima, um para baixo, ou, estou contando aqui duas diagonais. Não, conta desse jeito. 3, sobe 2. Aqui também, olha, 3, sobe 2. Certinho, desenhamos o vetor B. Na frente dele, a gente desenha o vetor C. O vetor C é 2 quadradinhos vertical para baixo. Mais tranquilo. Vetor C, então, fica assim. 2 quadradinhos para baixo. Então, aqui a gente fez o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. A soma que foi pedida lá no início. E o resultado disso daí? O resultado é o vetor que une a origem do primeiro ao final do último. Isso aqui é o vetor S. E isso é a soma de todos os vetores envolvidos, A, B e C. Certo? Polígono, olha, a gente tem uma figura aqui, 4 lados. Podia ter mais? Podia ser uma figura irregular? Podia ser um negócio completamente esquisito? Não tem problema, desde que a gente use essa sequência. Um vetor na frente do outro. Então, em que consiste a soma? Vamos marcar. Acrescentar um vetor na frente sempre assim, tá? Vai somar vetores, coloca um na frente do outro. Não importa quantos tem ou quantos o problema está pedindo para a gente somar. Que do jeito que eles são. E a soma? O que é essa soma? Que é importante, a galera também faz e acaba errando por detalhe aqui. A soma é o vetor que une a origem do primeiro vetor ao final do último. Origem do primeiro vetor, onde ele começa. Final do último vetor, a ponta dele. Esse segmento de reta é o vetor resultante, certo? Então, destacando aqui para vocês, é o vetor que une a origem do primeiro ao final do último. Esse vetor resultante pode ser calculado, ele tem um valor. A gente chega no valor dele, geralmente procurando o triângulo retângulo que o forma. Então, olha aqui. Destacadinho. Esse vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que tem lados, olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, podemos falar matematicamente que o vetor S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. S ao quadrado, 16 mais 9, S ao quadrado, 25, tirando a raiz de 25, 5 unidades. Tá bom? Então, fica nesse esquema. Não importa se a gente está somando 3, somando 2, somando 5 vetores, coloca um na frente do outro, a resultante, a origem do primeiro ao final do último, e o valor da resultante, nós vamos procurar o triângulo retângulo que forma ele. Se não formar, é porque ele vai ser ou só horizontal ou só vertical. Ou às vezes até nulo, né? Quando essa sequência termina na origem. Uma outra situação é quando a gente tem uma subtração. Então, representei novamente alguns vetores aqui. E aí, o resultado quer que seja A
menos D mais C. Também aparece. E esse menos aqui, ele está falando para a gente que ele quer o inverso do vetor que está aqui na frente. No caso, o inverso do vetor D. O que é o inverso? Contrário. O nosso vetor D, olhando aqui, ele é horizontal para a direita. O inverso dele vai ser horizontal para a esquerda. Isso aqui. Certo? Isso aqui é o vetor menos D. O inverso de D. O inverso D. Como a gente procede a soma? Mesmo esquema. Vai colocando um na frente do outro. Desse jeito. Vou pegar um pincel mais grosso aqui e o nosso azul. Então, vou colocar o vetor A. 4 vertical para cima. Vou começar aqui no canto. 1, 2, 3, 4. Vetor A. Na frente do vetor A, o inverso do D. O inverso do D, 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Vou até colocar ele com a cor que eu marquei ali, ó. Assim. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, então, é o menos D. Na frente dele, o C do jeito que ele é. O C, 2 quadradinhos para baixo. Não muda nada. Esse é o vetor C. Qual é o resultado dessa soma? A menos D mais C. Aquele esquema. A soma é o vetor que une a origem do primeiro ao final do último. Esse é o vetor soma. Como a gente chega no valor dele? O triângulo retângulo que forma ele. Nesse caso, está aqui. Posso contar por cima, posso contar por baixo, tá? Não vai mudar nada. Esse lado vale 2. Esse lado vale 4. A hipotenusa é o nosso S. Cateto 2, cateto 4, hipotenusa S. S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. S ao quadrado igual a 16 mais 4. S igual a raiz quadrada de 20. Aqui não tem raiz exata, então vamos parar aqui. Não esquece, a hipotenusa, numa soma de vetores, pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, não tem problema. Sempre conta o valor, sempre identifica o valor dos seus lados, certo? Se não for uma hipotenusa, se o S não representar uma hipotenusa, ou porque a soma já é vertical, ou é horizontal, ou às vezes nula. Vamos ver isso na situação de um problema com vetores. Na figura, são dados os vetores A, ômega e V. Sendo U a unidade de medida do módulo, módulo quer dizer valor desses vetores, né? Quer dizer o valor, então sendo U a unidade do valor desses vetores, pode-se afirmar que o vetor, olha o que ele quer, G é igual ao vetor A menos o vetor ômega mais o vetor V. Acabamos de ver que esse menos está falando para a gente o inverso do vetor ômega. Esse vetor ômega, ele está bonitinho para contar. Ele está assim, ó. Uma, duas, três, 4 diagonais exatas. Pode ver que o segmento de reta passa por uma diagonal de um quadradinho, do outro e do outro. 4 diagonais exatas. E o A também. 1, 2,
3, 4. Aqui eu posso contar 4 diagonais exatas. Vamos executar a soma, pegando o azul mais escuro e a canetinha mais grossa. Então vamos. Eu vou começar aqui. O A tem 4 diagonais para cima. Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o vetor A. Na ponta dele, a gente vai colocar o inverso do ômega. O inverso do ômega é o contrário, é ele voltando. Se ele está nessa diagonal para cima, o contrário dele tem 4 diagonais, mesma coisa, só que para baixo. Só que ele vai voltar aqui em cima, né? Lembra que a gente coloca um vetor na ponta do outro. Então, o A foi até aqui, o ômega vai voltar sobre o A. Menos o ômega. Mais o V. O V é 4 para baixo. Beleza. Então, aqui a gente tem o vetor A, que está subindo, somando com o vetor menos ômega, que está descendo, mais o vetor V, que já é vertical para baixo. Mantive a mesma cor. Qual é o resultado? Como a gente chega no resultado? O resultado é o vetor que une a origem do primeiro ao final do último. A origem do primeiro é aqui, onde começou o vetor A. O final do último é aqui. Esse é o vetor ômega, o vetor G. Qual é o tamanho dele? 4 quadradinhos. Mas o problema disse que cada 2 quadradinhos vale uma unidade. Tá? Sendo U a unidade, então 2 quadradinhos vale U. Se ele tem 4 quadradinhos, ele tem U e U de tamanho. O tamanho dele, então, é o valor de G, 2 unidades. Vamos às respostas? 2 unidades, sua orientação é vertical para cima? Não, ele tem 2 unidades. Ele é vertical? É, só que é vertical para baixo. 2 unidades e sua orientação é vertical para baixo? Opa, aqui fechou. Beleza? Então, do jeito que foi falado, é como nós podemos encontrar isso nos vestibulares, questões de prova, entre outros. Firme? A gente se encontra, então, no outro problema. Tchau!